Olá, meu nome é Patrícia e no nono vídeo da série sobre RMN continuaremos falando sobre a técnica de carbono 13. Vejamos agora alguns exemplos de espectros representativos e também algumas variações nos experimentos. Iniciemos com o exemplo do propanol. O carbono alfa ao grupo hidroxila sofre uma desblindagem, já que o único efeito possível do grupo OH sobre esse carbono é o efeito indutivo retirador, visto que estamos falando de um carbono sp3. O carbono beta já é menos desblindado, pois o efeito diminui com a distância. Já o carbono gama, ele é um pouco mais blindado do que seria um carbono de um alcano, por exemplo. Falamos desse efeito no carbono gama a um grupo eletronegativo no vídeo anterior. Quando olhamos a projeção de Newman para o composto, podemos perceber a proximidade espacial da hidroxila com o carbono gama. Não há aí um efeito retirador através das ligações, pois o efeito indutivo é quase zero nessa distância. Mas a proximidade espacial de um grupo contendo elétrons N acaba blindando um pouco esse carbono. Aqui vemos outro exemplo de álcool, agora cíclico, o ciclo hexanol. Novamente, o carbono ligado à hidroxila é o mais desblindado, conforme acabamos de falar. O seu deslocamento nesse caso é 70,11 ppm. Na sequência, temos dois carbonos equivalentes. Esses são bem menos desblindados, aparecem em 35,52 ppm. Reparem que o sinal é maior, refletindo o maior número de carbonos, mas isso não é sempre linear. Depois, mais dois carbonos equivalentes, mas esses são os carbono gama e por isso são um pouco mais blindados do que o próximo carbono, que aparece muito próximo em deslocamento. Reparem que o sinal dos carbonos gama, mesmo sendo dois carbonos também, é menos intenso do que o sinal anterior. Agora vejamos um espectro de um composto carbonílico. O carbono da carbonila, ele aparece bastante desblindado em 211 ppm. Ele aparece também com baixa intensidade por ser um carbono quaternário. Aqui a gente tem que prestar atenção porque é um pouco diferente do exemplo anterior, pois consideramos a carbonila como um todo um grupo. Carbono e oxigênio funcionam juntos. O que era o carbono alfa a hidroxila no exemplo anterior, agora é o carbono da carbonila. O carbono alfa é o próximo. Só que como o restante da cadeia é saturada, o único efeito dessa carbonila, ele é um efeito retirador indutivo somente também. Maior, claro, no próximo carbono, na sequência que é o carbono alfa a carbonila, existem dois carbonos alfa equivalente, e depois um pouco menos desblindado que isso, vem os carbonos beta a essa carbonila, que sofre o menor efeito, e por último, o mais blindado de todos, o carbono gama, que aparece num sinal menor por ser só um carbono, muito próximo do carbono beta. Neste outro exemplo, vemos um alqueno. Podemos destacar que os carbonos da dupla são bem mais desblindados do que os outros carbonos. São dois carbonos equivalentes, aparecendo em aproximadamente 127 ppm. Depois, temos dois grupos de carbonos equivalentes, gerando dois sinais. Muito próximos, já que o efeito da dupla no restante da cadeia é bastante pequeno, conforme comentado em vídeo anterior. Carbonos pertencentes a um ciclo aromático também aparecem bastante desblindados. Nesses exemplos, só temos carbonos aromáticos, por isso vemos somente sinais acima de 127 ppm. Outro ponto a ser observado é o número de sinais. A molécula é simétrica. Com isso, os dois carbonos diretamente ligados aos átomos de cloro são equivalentes e aparecem em um sinal único. São os mais desblindados, pois estão diretamente ligados ao átomo eletronegativo. Outro ponto a ser observado é que o sinal é bem menor que os demais. Isso ocorre pois os carbonos em questão são quaternários. Os próximos carbonos de cada lado também são equivalentes.
devido à simetria, e sentem menos o efeito do cloro, sendo menos desblindados. E os outros dois carbonos também são equivalentes e sentem ainda menos o efeito do cloro. Aqui vemos outro padrão de substituição. Os átomos de cloro estão em meta um ao outro. Os carbonos contendo cloro são novamente equivalentes devido à simetria e são os mais desblindados devido à eletronegatividade do cloro. Esse sinal é menor, pois vem de carbonos quaternários. Os carbonos orto são menos afetados. Mas temos dois tipos de carbonos orto. Dois deles são equivalentes, esses que acabei de sinalizar aqui no espectro, por estarem à mesma distância dos átomos de cloro. Como são dois carbonos e os carbonos não são quaternários, o sinal é bem mais intenso. Depois tem um carbono que fica orto aos dois cloros. Esse é o mais desblindado, pois sofre efeito dos dois. Existe ainda um outro tipo de carbono, aquele que fica meta aos dois cloros, e esse é mais desblindado que o carbono que acabei de falar. Isso porque os halogênios possuem dois efeitos, doador mesomérico e retirador indutivo. Devido à diferença de tamanho e energia dos orbitais de carbono e cloro, o efeito mesomérico é bem pequeno, mas ele existe e contrapõe o efeito retirador, diminuindo um pouco a desblindagem. A posição menos afetada por esse efeito é a posição meta, por isso ela é bastante desblindada. Se você tiver dúvidas sobre os efeitos químicos, esse conteúdo deve ser revisado nesse momento. O padrão para de substituição gera somente dois sinais. Existem dois tipos de carbono. A simetria faz com que 4 dos carbonos sejam equivalentes, aqueles que não estão ligados ao átomo de cloro. Esses são menos desblindados. Já os carbonos que estão ligados diretamente aos átomos de cloro são 2 e são equivalentes entre si e são mais desblindados. Esses dois carbonos geram um sinal único, conforme eu falei, por serem equivalentes, e esse sinal é bem menor, porque eles são carbonos quaternários. Agora que já vimos alguns exemplos de espectros de carbono, vejamos mais alguns tipos de experimentos envolvendo esse núcleo. O DEPT é um experimento bastante utilizado. Nesse experimento, a amostra é irradiada com uma complexa sequência de pulsos nas frequências de carbono 13 e hidrogênio. O resultado dessa sequência de pulsos é que os átomos de carbono da molécula vão exibir fases diferentes, dependendo do número de hidrogênios que estiverem ligados. Cada tipo de carbono se comportará um pouco diferente dependendo da duração do pulso e do ângulo do pulso. No experimento chamado DEPT45, só aparecem sinais dos carbonos que possuem hidrogênios diretamente ligados, ou seja, os carbonos quaternários desaparecem. No DEPT90, só aparecem CH e no DEPT135 aparecem CH e CH3 para cima do espectro e os CH2 aparecem para baixo do espectro. Bom, vejamos um exemplo para entender. Olhemos o espectro de carbono do limoneno. Os carbonos mais desblindados são os carbonos das duplas. Os carbonos quaternários são os mais desblindados de todos, depois vem o CH da dupla e o CH2 da dupla. Após vem os carbonos vizinhos diretamente ligados às duplas, em ordem CH e 2CH2. Depois vem o outro CH2, que não está diretamente conectado às duplas, e por último, as metilas. Quando o experimento for o DEPT45, os carbonos quaternários desaparecem. Só aparecem os carbonos que possuem hidrogênio ligados a eles. Já quando é o DEPT90, o experimento de escolha, somente aparecem sinais de carbonos que estão na forma de CH. Todos os outros sinais desaparecem, ou seja, aqueles que estão na forma de CH, CH3 ou CH2. Quando o experimento for um DEPT 135, os carbonos com número ímpar de hidrogênio, ou seja, CH3 e CH, ficam para cima, no local onde eles sempre apareceriam. Já os CH2, ou seja, carbonos com número par de hidrogênios, ficam para baixo. E os carbonos quaternários desaparecem. Dessa forma, escolhendo os experimentos necessários, pode-se atribuir os sinais com relação ao número de hidrogênios ligados a eles. Outra característica do experimento envolvendo o carbono 13 é o acoplamento heteronuclear com átomos como o flúor.
Quando o experimento mais comum de RMN de carbono 13 é realizado, o desacoplador faz com que os carbonos apareçam como singletos, mas ele causa o desacoplamento somente com o hidrogênio, pois ocorre uma faixa de frequência específica. Sendo assim, quando o flúor, por exemplo, está presente na molécula, mais especificamente seu isótopo 19, ele acopla com o carbono. O flúor possui spin 1,5 e gera um multipleto também seguindo a fórmula N+1, ou seja, um carbono ligado a um flúor leva a um dupleto. As constantes de acoplamento são bem maiores do que aquelas observadas para carbono e hidrogênio. No espectro mostrado, vemos um dupleto gerado pela estrutura analisada. O outro sinal que aparece no espectro é referente ao solvente em que a amostra foi solubilizada. Nesse caso, foi utilizado o clorofórmio deuterado, que gera um tripleto pelo acoplamento do deutério com carbono. Mais detalhes sobre os solventes deuterados que são utilizados em RMN e como eles se comportam no espectro podem ser encontrados em material escrito de autoria própria ou em artigos científicos apropriados. O spin nuclear do fósforo é também um meio. O fósforo, quando presente nas estruturas orgânicas, também acopla com carbono com a mesma regra de multiplicidade. No espectro mostrado, vemos dois tipos de carbono. O CH3, diretamente ligado ao fósforo, que leva a um dupleto de constante de acoplamento maior, e os dois carbonos referentes às duas metilas equivalentes, que mostram um J2, ou seja, um acoplamento de duas ligações de distância, levando a um dupleto com linhas mais próximas. Dentre os heteroátomos comuns em compostos orgânicos, cabe ainda ressaltar a presença de boro nas estruturas. O boro possui dois isótopos ativos, o boro 10 com abundância de 19% e spin 3 e o boro 11 com 81% de abundância e spin 3,5. Núcleos como carbono e hidrogênio acoplam com o boro. O boro é um núcleo quadrupolar, ou seja, possui spin maior do que 1,5. Os sinais de RMN de núcleos quadrupolares são geralmente alargados devido à rápida relaxação quadrupolar. O que ocorre é que o carbono diretamente ligado ao boro acopla com o boro, mas o sinal fica bem alargado devido a esse efeito do boro e muitas vezes fica até difícil de detectar. No espectro mostrado, gerado pelo ácido borônico desenhado na tela, o sinal referente ao carbono ligado ao boro fica largo e pouco intenso. Bem, espero que essa série de vídeos sobre RMN facilite o entendimento de vocês sobre essa técnica tão importante. Bons estudos!